Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o formato de arquivo PNG e compará-lo com o formato JPEG. O PNG ele surgiu para substituir o formato GIF, que é um formato muito usado para gráficos na web. O problema do GIF é que ele tem algumas limitações, como ele só suporta 256 cores por padrão, que corresponde a 8 bits, e apesar dessas coisas poderem ser escolhidas, né, é uma paleta que pode ser escolhida de todos os 24 bits do formato RGB, do padrão RGB, mas o principal problema dele é que ele usa um algoritmo de compressão LZW, que era protegido por patentes. Em 1994, a Unisys, que detentia as patentes referentes ao GIF, sinalizou que cobraria royalties de desenvolvedores de software que usassem o formato GIF. E isso criou uma iniciativa muito forte para desenvolver um novo formato, um novo formato que fosse livre para ser usado. E em 1996, o W3C adotou esse novo formato, que é chamado PNG, como um formato padrão para a web. E desde então, as patentes referidas ao GIF elas já expiraram, mas ainda assim o PNG ele continua sendo largamente usado, porque ele tem várias vantagens, como ele suporta até 48 bits RGB de cor, e uma das coisas mais interessantes que ele suporta é o chamado Alpha Transparency, que é um efeito de transparência que é variável. Você pode ter 256 níveis diferentes de transparência na imagem. Bom, esse é o programa que eu usei para fazer a conversão dos arquivos. O Iframe View é um programa gratuito, muito poderoso, ele tem várias opções e eu recomendo bastante. Eu usei as opções padrão, tanto para o PNG, como você vê, as opções padrão para salvar os arquivos PNG, e para o JPEG eu usei a qualidade 80, também, se não me engano, o padrão desse programa. Essa foi a primeira imagem que eu usei nos meus testes. Essa foi uma foto que eu tirei em alta resolução no formato JPEG, e para tentar eliminar a compressão do JPEG eu reduzi a imagem para 25% da sua altura e 25% da largura. O JPEG ele foi 7,7 vezes menor do que o PNG. É difícil notar qualquer diferença entre as duas imagens, mas em detalhe é um pouco mais fácil. Não sei se isso se reflete no vídeo, mas dá para perceber um pouco de diferença. Para tentar eliminar o problema da imagem já começar sendo uma imagem JPEG já comprimida, eu tive a ideia de capturar a imagem de um jogo. O jogo ele é renderizado diretamente pela placa de vídeo e não há nenhuma compressão. E os resultados foram semelhantes. O JPEG ele foi 8,8 vezes menor do que o PNG. A perda de qualidade foi um pouco maior do que na imagem anterior, talvez porque os gráficos são um pouco mais simples. Essa é a terceira imagem que eu usei, é uma captura de tela da Wikipedia. É um pouco mais fácil perceber a perda de qualidade do JPEG nesse caso. Em volta do texto é um pouco mais embaçado, na minha opinião. Nesse caso, o JPEG ele foi pior no caso da compressão. Ele foi 1,6 vezes maior do que o formato PNG, o que é de se esperar para esse tipo de imagem. E em detalhe dá para notar alguns artifícios de compressão mais claramente. Essa é outra imagem muito parecida, também tirada da Wikipedia. Esse é o formato PNG, esse é o JPEG. Um pouco mais difícil de perceber, mas dá para ver uma mudança, até mesmo uma mudança de cor. O vermelho parece um pouco mais escuro no formato JPEG. Nessa imagem, os tamanhos foram quase iguais.
O PNG foi 1,1 vezes menor apenas. Em detalhe, é possível enxergar melhor essa compressão do JPEG. Aqui é o PNG, esse é o JPEG. Essa é a quinta imagem, ela é também uma captura de um jogo, uma imagem um pouco mais complexa, com um pouco mais de cor. E nesse caso o PNG ele foi bem menor, ele foi 6,6 vezes menor do que o JPEG. Perda de qualidade do JPEG, esse é o JPEG, esse é o PNG. Não dá para ver muita diferença, mas em detalhe o PNG é bem melhor do que o JPEG. O JPEG parece uma compressão forte quando vista de perto. Eu fiz vários outros testes com outras imagens e em todas elas os resultados foram semelhantes. Tipicamente em imagens fotográficas ou fotorrealistas, o formato PNG fica em torno de 8 a 10 vezes maior do que o JPEG e a diferença é bem pequena. E já em jogos mais simples, gráficos coloridos, por exemplo, PNG ele foi bem melhor, ele foi em torno de 5 a 6 vezes menor do que o JPEG. E a perda de qualidade do JPEG nesses casos é um pouco mais significativa. E em gráficos simples como esse, a diferença é muito pequena em relação ao tamanho do arquivo. Mas a perda de qualidade, principalmente se vista de perto, ela pode ser observada no JPEG. Bom, para calcular o custo computacional, o que eu fiz foi pegar todas as imagens e fazer cópias. Fiz várias cópias até que o número de pixels de todas as imagens vezes a resolução desse um valor de 100 milhões de pixels. E aí eu converti elas usando o iframe view, converti para PNG e JPEG. Os resultados foram esses. Para imagens mais complexas, o formato PNG demorou bem mais do que o formato JPEG. E para as imagens um pouco mais simples, o formato PNG ainda demorou um pouco mais, mas a proporção foi bem menor. Bom, a partir desses testes eu cheguei à conclusão de que o JPEG em 80% oferece uma qualidade muito boa e uma compressão também muito boa. Principalmente para imagens fotográficas, mesmo quando você consegue observar a compressão, ela não é tão desagradável, ela não danifica tanto a imagem quanto para imagens gráficas. Para essas imagens, em alguns casos, a compressão JPEG ela é bem evidente, ela se mostra como uma perda de definição, como se a imagem estivesse embaçada, principalmente texto. Em texto, você consegue perceber claramente que houve um pouco de perda. E para gráficos também, o PNG ele oferece uma compressão muito boa. Em geral, o arquivo não muitas vezes é menor do que o JPEG, ou para alguns mais complexos ele é um pouquinho maior do que o JPEG, mas nada muito significativo. Então, de uma forma geral, ao escolher qual formato salvar uma imagem, o que você deve considerar é qual o seu objetivo. Imagens fotográficas, quase sempre é melhor optar por JPEG, é bem mais rápido a conversão e a perda de qualidade é bem pequena. Agora, para gráficos, depende muito da complexidade da imagem. Em alguns casos, essa perda pode ser aceitável, em outros casos, ela pode danificar bastante a imagem e não oferecer uma compressão muito boa.